Amigos, irmãos, estamos em mais uma atividade do Grupo de Divulgação Espírita Verbo da Imagem. Como acontece frequentemente, e que alegria é estar aqui presente, quando vocês também, ao se acostumarem, ao verem frequentemente as nossas atividades, já ficam esperando com uma certa ansiedade. Hoje iremos participar com uma entrevista, como fazemos frequentemente, né? Está junto a nós uma amiga de muitos anos, acredito inclusive que nós já somos amigos de outras vidas. Ela que é participante do movimento espírita da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e que frequenta o Centro Espírita Luz e Verdade, lá de São João de Meriti, e que tem algumas mediunidades. Você vai perguntar, mas qual o nome dela? Vou dizer agora. É a Maria Tereza de Menezes Fischer, mais conhecida pra gente como Tereza. Tereza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você também é esperantista, não é isso? Também. E como é que você se sente nessa atividade onde frequentemente se faz esse aspecto mediúnico junto a você? Bom, um aspecto mediúnico, eu passei por várias experiências, né? Sim. Em criança, minha mãe era católica, meu pai era uma pessoa muito, assim, muito séria, muito calada. Meu pai era uma pessoa semi-analfabeta, ele não tinha estudo, mas o meu pai tinha o dom da caridade. Meu pai... Não sei, meu pai era da terra lá do Bezerra, doutor Bezerra de Menezes, né? Você é da Paraíba, né? Eu sou da Paraíba. Meu pai é cearense e conheceu minha mãe em João Pessoa, lá na Paraíba, e casaram, né? E minha mãe teve 20 filhos. Olha, minha mãe... Que maravilha, no momento em que hoje se restringe tanto, lá a senhora, sua mãe... permitiu a reencarnação de 20 espíritos. Minha mãe perdeu... Que maravilha, né? Minha mãe, ela perdeu três antes de nascer, né? E nasceu 18. E nesses 18 eu sou o 10º filho. E eu agradeço muito a ela e o meu pai, né? Por ter me dado essa oportunidade de vida, de experiência. E desde criança, né? Quando... me apresentava uns problemas mediúnicos que minha mãe não sabia o que era, a família, ninguém sabia. Eu, com 8 anos de idade, morava na roça, né? E tinha uma casa antiga, que era da minha avó, e meu pai... tinha aquela casa para cuidar de gente doente, que ele gostava de cuidar de pessoas doentes. A cidade que você morou, né? Guarabira. Guarabira. Fica próximo a João Pessoa, né? Fica... Não é muito próximo, não. Um pouquinho distante. É 1h e 15 minutos de viagem, né? De ônibus. Mas é uma cidadezinha do interior de João Pessoa, Guarabira. E meu pai trabalhando, né, era um pequeno fazendeiro, né, tinha os homens para trabalhar na roça para ele e tal. Mas meu pai era uma pessoa muito conhecida o dom da caridade que ele tinha, né? Uma vez ele contando para minha mãe que ele veio aqui no Rio e viu falar do doutor Bezerra. Aí ele chegou lá muito empolgado e falou: Luísa, tem um médico no Rio, né? Ele morreu há pouco tempo, mas ele tem o dom da caridade, ele ajudava muitas pessoas. Seu pai não era espírita? Era muito bom, não, meu pai era católico. Católico. Aí ele tinha o dom da caridade, gostava de ajudar as pessoas. Aí minha mãe falou assim: mas você também não gosta de ajudar, Eduardo? O que é que tem isso? Aí ele falou assim: não, porque ele sendo daqui, né? Será que a gente ainda não tem algum parentesco? Porque o nome dele
Adolfo Bezerra de Menezes. E meu nome é Eduardo César de Menezes. Será que não? Aí minha mãe falou assim, deixa de ser bobo, isso aí não tem nada a ver. Não procura mexer com isso, não. E meu pai ficou assim, mas meu pai era uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito séria. Meu pai, na época, né, eu me lembro quando eu era criança, ele cuidava de gente tuberculosa, as pessoas batiam, seu Eduardo, e ele chamava todo mundo de meu filho. É mesmo. Aí ele falava, o que foi, meu filho? Seu Eduardo, eu soube que o senhor cuida de gente doente. Aí ele falava, cuido sim, cuido sim. E meu pai, ou a minha mãe, ou meu irmão, não sei, né, as pessoas, que está doente, eu posso trazer? Pode, meu filho. Aí levava... Aí meu pai ia ali, lavava aquela sala, botava uma rede limpa e mandava matar um bezerro, tirava as patas, tirava a cabeça e aquelas patas, né, de trás e de frente ele passava na moenda de cana, fazia geleia para o doente, fazia mingau de araruta com leite de cabra, que ele tinha 3 cabras pretas ou era 4, não sei. E fazia aquele mingau de manhã cedo para dar para o doente. O cérebro do boi ele tirava e fazia um óleo e botava no chá de manhã, um chá que ele preparava um chá lá e botava uma colherzinha daquele do cérebro, daquele óleo que ele derretia, óleo, né? Que ele derretia o cérebro do boi e dava uma colherinha. E fazia uma garrafada que ele enterrava lá, ficava 7 dias enterrado, depois ele tirava e de manhã cedo ele dava um cálizinho. Agora é interessante, no Nordeste, do Nordeste também, é comum a garrafada acontecer. Né? Então, você que ele fazia tudo isso, e enterrava e ficava enterrava, depois, ficava 7 dias. Traria toda uma propriedade melhor, é isso? Isso. Aí dava para o doente aquele cálizinho de manhã cedo e dava banho frio no doente. Levava lá para a beirada do açude e dava um banho de manhã cedinho e o doente comia aquela papa de leite de cabra feita com o polvilho da araruta. Eu sei que o doente, quando ficava uns 2 meses lá em casa, 2, 3 meses, não sei o tempo, né? Sei que quando ele ficava olhando, quando passava 15 dias sem ter febre, aí ele chamava o parente e entregava, feliz da vida. Esse trabalho que ele fazia. E ele fazia isso. As pessoas chegavam, seu Eduardo, eu quero internar uma pessoa que está doente. Ele mandava a minha irmã fazer o bilhete, que ele não sabia fazer, e ele assinava. Minha irmã ensinou ele a assinar o nome dele. Pronto, chegava no hospital, quando o médico olhava que era ele, aí já internava aquele doente. Essa já era conhecido na região como o seu Eduardo, a pessoa que recupera. Interessante. Recuperava tuberculose e arrumava internação. E quando o doente morria, ele pegava o jipe, ia lá buscar o corpo, né? Aí ele era muito engraçado. Ele botava uma roupa no defunto. Aí um parente sentava de um lado, outro sentava do outro, e aí o parente segurando o defunto assim, e vinha no jipe. Quando chegava em casa, ele dizia assim: tá aí seu pai, tá aí sua mãe, vai enterrar, Deus te abençoe. Aí, seu Eduardo, muito obrigado. Não, agradeço a Jesus, agradeço a Deus. Interessante. E assim que era a vida do meu pai. Então eu cresci, quando eu ainda acho que eu tinha 8 para 9 anos, começou a aparentar mediunidade, que ninguém sabia o que era mediunidade. Aí um dia a Isabel, a minha irmã, me viu, eu correndo assim, andando ligeirinho assim, rapidinho, para entrar na casa velha da minha avó, lá onde os doentes ficavam. Aí Isabel falou: Tereza, ô Tereza. Aí ela disse que quando eu empareei com a mangueira, que tinha uma mangueira muito grande, na frente da casa, quando eu empareei com a mangueira, sumi. É mesmo? Sumi. Aí ela, ô Tereza, me chamando. Aí eu vinha lá longe, arrastando, puxando as cabras, eu e a Salete, e buscando as cabras para casa de tardinha, 6 horas. Aí ela falou: mamãe, engraçado, eu vi a Tereza indo lá para aquela casa, que ela tem tanto medo, a casa da vovó,
E quando eu chamei ela, quando ela empareou com a mangueira, ela sumiu. E quando eu comecei a chamar, ela respondeu que vinha com as cabras. Estava lá distante? Lá distante. Fora daquele... Lá, fora dali. Local. É. Aí minha mãe falou, mas não é possível. Tu viu mesmo? Ela disse, eu vi sim. Aí no outro dia, aí ficam vigiando. Minha mãe, meu pai, Isabel e Josia, meu irmão mais velho. Tudo vigiando. Eles todos viram. Aí lá ia eu de novo. Com a mesma roupa que eu tava em casa e tal. E apressada assim, rapidinho. Quando aí minha mãe falou, Tereza! Aí, ô Tereza! Aí eu emparei com a mangueira e sumi de novo. Quer dizer, o fenômeno acontecia sempre só ali. Entrando, querendo ir para casa da... E você não tinha noção de nada que estava acontecendo? E depois aparecia lá adiante com as fazendo as escravas. Aí minha mãe, Tereza, me chamando. Aí eu tinha ido, que a gente arrancava batata doce, botava num cesto grandão, ia lavar lá no açude. Botava dentro do açude, esfregava as batatas, lavava lá no açude. Aí lá vinha eu e Salete com um cesto de batata doce lavada, que era para minha mãe cozinhar, para a janta. Aí minha mãe, Tereza, aí eu, oi mamãe. Aí ela ficou quieta. Aí no outro dia ela foi para Guarabira procurar... Quer dizer, o fenômeno se repetiu novamente? Repetiu de novo. Aí ela ficou preocupada. E aí a família ficou cada vez mais preocupada. Ficou preocupada sem saber o que era aquilo, por que aconteceu aquilo. Aí ela sabia os pensamentos piores possíveis em coisas tipo assim, é coisa de Satanás, é coisa de diabo, coisa assim, mais ou menos assim? Não, eles nem pensaram nisso. Nisso. Não, meu pai pensou assim, ela vai morrer. Eu acho que ela vai morrer. Aí ela foi lá, não sei o que está acontecendo, vou procurar o Frei Damião, que ele tem alguma resposta. Frei Damião era um padre muito conhecido naquela área de João Pessoa, aquela área toda. Acho que ele veio depois de Padre Cícero, porque Padre Cícero era muito conhecido. Frei Damião, Frei Damião veio depois, não, na mesma época. Na mesma época. Só que Padre Cícero era de outra terra. De outra região. De outra região. Lá do Ceará, lá de Ceará, daquela região. E Frei Damião era lá da nossa, dali mesmo. Guarabira, E o Frei Damião, porque o Frei Damião era tão conhecido, que uma vez o Frei Damião estava dando uma palestra dele, muita gente, e vinha uma chuva forte. E todo mundo correndo para fugir da chuva, aquele temporal. Aí ele saiu de dentro da igreja, segurando naquela bengalinha, e falou, calma, meus filhos, aqui não vai chover. Ele fechou os olhos e fez assim com a mão 3 vezes. A chuva caiu abundantemente, mas no pátio da igreja não caiu uma gota d'água. Que fenômeno interessante. Ele, Frei Damião, era uma pessoa muito especial. Uma pessoa bondosa. Boa, muito, muito. Ele era uma pessoa que ele não comia comida, ele só tomava chá, comia biscoitinho. Ele vivia... Você conheceu ele pessoalmente? Conheci. Aí minha mãe foi lá procurar o Frei Damião, e o Frei Damião falou assim, olha, dona Luísa, a sua filha vai morrer. Porque quando o espírito começa a sair do corpo assim, é porque ela vai morrer. Isso não tem uma explicação. Eu não tenho explicação, eu só tenho explicação que o espírito não quer mais ficar no corpo. Você veja a importância que se ele conhecesse doutrina espírita, ajudaria muito. Mas como era um padre, né, católico, ainda, né? Ele hoje só achou católico, que eu ia desencarnar. Ele achou que o espírito não queria mais ficar no corpo. Hoje o movimento católico já estuda, já procura compreender e sabe que, na verdade, tudo isso são fenômenos da natureza, são leis divinas, né? Bom, eu não sei se o catolicismo já aceita isso, mas na minha época era. Então, a minha mãe, ele falou, olha, vá para casa, tome conta dela, não deixe ela subir nos pés de fruta, de jaca, de manga, de caju, não deixe ela subir em árvore alta, não deixe ela eu gostava de montar em cavalo, correr não deixe ela montar nos cavalos, não deixe ela ir tomar banho no açude, toma conta.
Vai acontecer alguma coisa para ela morrer. Olha. Aí de manhã, às vezes, as crianças tudo pro açude de tomar banho naquela alegria e eu ficava chorando. Mamãe, deixa eu ir. Não, você não pode. Você não pode. Por que, mamãe? Porque não pode. E eu, sem saber por quê, e eu sofrendo com aquilo. Quando teve uma vez que eu tava os namorados das minhas irmãs, tudo lá em casa, e tinha uma mesa muito grande de frente ao banheiro, eu fiquei com vergonha de ir no banheiro, e queria ir no banheiro, aí minha mãe falou assim, vamos lá no final do quintal, lá atrás. Era um quintal grande, muito grande, tinha uma mangueira lá no final do quintal. Foi a minha primeira experiência com mediunidade. Foi. Minha mãe estava lá comigo, a lua estava clara, mas lá debaixo da noite, então? À noite. E a lua clara, mas debaixo da mangueira estava escura. Eu fiquei lá, abaixada lá. Que idade você tinha mais ou menos? Eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Interessante que você lembra das situações? Lembro. Que não é comum, nem sempre o espírito. Lembro. Lembra. Lembro. Né? Aí essa você vai ver que foi muito sério. Porque esse espírito me acompanhou minha vida inteira, até a Luciana. Então você tinha alguém que te acompanhava você? Me acompanhando eu acho que desde que eu nasci, não sei, desde né? Que nasceu, não desde sei. Que você reencarnou. Não sei. Mas aí, quando aí meu pai me chamou, minha mãe falou, você tem medo de ficar aí sozinha? Aí eu falei assim, não tenho. Aí minha mãe entrou, quando minha mãe saiu de perto de mim, aí a mangueira balançou. Balançou. Pá, pá, pá. Aí eu pensei assim, é passarinho. Não ligo não, aí fiquei lá. Aí daqui a pouco balançou mais forte a mangueira. Eu falei, as galinhas que tá dormindo aqui. Fiquei pensando. Quando eu pensei, as galinhas, aí a mangueira balançou, com toda a violência. Parece que não ia ficar uma folha em cima. Quando eu olhei para cima, eu vi um espírito, um homem, com os braços dele fininhos, da grossura de um cano, e as mãos dele muito grandes, e a canela fininha, aquele pezão grandão, e ele todo de preto, mas eu não vi a cabeça dele. Eu só vi os braços assim, agarrados na mangueira, e os pés... Sabia da mangueira? E os pés quase encostando perto da minha cabeça. Quando eu olhei para cima assim, ele bateu com os 2 pés um no outro, pá, 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 com muita força. Aí eu desmaiei. Eu senti que eu tinha que sair dali. Aí eu queria sair, não consegui, fiquei toda adormecida. Aí mas eu tinha um sentido que eu tinha que sair. Como eu não podia levantar, aí eu rolei. Saí rolando até chegar lá perto da porta da cozinha. Quando eu gritei, eles correram, minha mãe e meu pai. E eu fiquei com um olho grande assim, regalado, sem saber falar. Fiquei sem voz. A Isabel, minha irmã, olhou para mim assim, aí disse assim, papai, ela está assombrada, ela não vai falar. Foi alguma coisa que ela se assombrou, está com medo. Quer dizer, aconteceu isso, você ficou nesse estado. Fiquei. E o espírito você não passou a ver mais? Aí, quando eu fiquei assim, estátua, sem poder falar, aí eu vi quando uma mulher pulou da mangueira no chão e saiu caminhando na direção, assim, subindo, tinha uma mata muito grande atrás, assim, porque meu pai era um fazendeiro, então, mas assim, distante tinha uma mata, e eu vi ela caminhando, como que ele fosse pro lado da mata. O passo dela, a pisada dela era tão forte, parecia batendo uma coisa, bum, 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 aqueles passos fortes. Mas nesse momento... E ela era loura, alta, bem alta, e quando ela andava, parecia um robô, a cabeça dela fazia assim. E ela, bum, 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 andando com aquele espaço terrível. Aí foi que eu fiquei mesmo sem voz. Agora, só instantinho, nesse momento que você ficou assim, você viu essa desencarnada que fazia esse barulho com os pés andando e tal... Quando isso aconteceu,
Você já estava lá próximo dos seus familiares? Já. Ou no momento do trânsito? Não, eu já tinha rolado, já tinha chegado lá perto da porta da cozinha, mas eu não conseguia falar porque eu estava vendo ela. Interessante. Eu vendo ela. Aí ela foi embora. Pum, 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 pum. Espaço, coisa horrível. Aí Isabel falou, papai, joga água nela. Aí ele pegou uma vasilha, meteu assim dentro de um pote grandão que a gente guardava, armazenava água. Ele jogou na minha cabeça, aí eu chorei. Quando eu chorei, aí ele me levantou e perguntou o que foi. Aí depois, com muito tempo, eu falei o que eu vi. E isso aí sumiu, nunca mais eu vi, acabou. Aí eu vim, cresci. Só deixa eu fazer uma pergunta ainda, desculpa estar interrompendo você vez por outra. O seu relato é interessantíssimo. Ao acontecer isso, o seu pai, naquele momento, seus familiares, qual foi a sensação deles? O que eles disseram? Te ficaram mais atemorizados? Como foi? Você está lembrada mais ou menos? Porque as pessoas lá na Paraíba, no norte, eles só falam de assombração. Eu vi uma assombração. Eu vi uma assombração. Diz que eu vi uma assombração. Aí então dali eu cresci, né? Fiquei mocinha e tal, vim pro Rio. E conheci meu marido, casei, namorei, tive meus filhos. Quando a Luciana estava mais ou menos com uns 4 anos de idade. Luciana, você tem quantos filhos? Quantas encarnações se permitiram? Eu tenho 3 filhos e eu tive um aborto, né? Eu perdi um neném espontâneo. Sim. E eu tenho a Luciana, que é a minha filha mais velha, tenho o William, é o encostado da Luciana, e tenho o Richard, que é o caçula. Então são 3 filhos. 3 filhos. Então, meus filhos já estava tudo, né? A Luciana tinha uns 4 aninhos, e o William tinha 2, e o Richard era novinho. Isso já aqui no Rio de Já Janeiro. aqui no Rio, morando em Xerém, na Fábrica Nacional de Motores, morando. Meu marido era chefe lá na fábrica, na Fiat, e eu mudei para Xerém, de São João fui para Xerém, para a Fábrica Nacional de Motores, fiquei morando lá. E um belo dia, Luciana gritando, desesperada de noite, mãe, pelo amor de Deus, corre aqui, mãe. Aí eu falei, que foi, Luciana? As bonecas tá tudo rindo pra mim, mãe. Porque o quarto dela tinha um monte de bonecas, as bonecas tudo arrumadinhas assim, em cima do armário. A Luciana mais ou menos com que idade? 4 anos. 4 anos. Aí as bonecas estão tudo rindo de mim, mãe, corre, mãe. Luciana se assombrou também, ficou. Aí eu corri lá, falei, não tá, joga no chão, mãe. Eu joguei as bonecas tudo no chão. Nunca mais ela quis que a boneca ficasse em cima do armário. Sim. À noite, para as bonecas ficarem olhando para ela. Aí eu fui e falei, oh meu Deus. Aí eu peguei ela, levei para minha cama. Quando eu levei ela para minha cama, quem apareceu? Aquela mulher saiu do quarto dela para a sala. Aí quando ela passou no corredor... Aquela mulher que você viu lá atrás. Eu vi lá atrás. Que ficou te acompanhando os anos todos. Mas eu não sabia que ela estava me acompanhando. Não. Aí, quando eu botei a Luciana comigo no meu quarto, que eu morava num apartamento, corredor comprido, ela passou do quarto da Luciana para a sala, fazendo o mesmo barulho daquelas pisadas. Bum, bum, bum. E quando ela andava, ela balançava a cabeça assim, parecia um robô. Aí... eu tinha pavor dela, eu falei, meu Deus, eu era criança, essa mulher me apareceu. Como é que ela veio aqui fazer medo na minha filha? Aí eu rezei o Pai Nosso, fiquei desesperada, rezei, pronto. Aí, um outro dia... Aí cessou tudo. Cessou, acabou. Provando que a prece é o instrumento básico para você, essa ligação com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus. Então, outro dia... Passou mais ou menos uns 15 dias, ela apareceu de novo no quarto da Luciana. Dessa vez ela apareceu um cachorro muito grande, tamanho de um cachorro policial muito grande, com a cabeça de homem. Olha que interessante. E ela falou que quando ele ria para ela, ele tinha um dente de ouro do lado. E ele ria para ela. E ela falou que ele era bonito. Aqui é um homem bonito, os dentes bonitos, sorrindo assim para ela, mas ele era um cachorro. Um cachorro com a cabeça humana, a cabeça de homem.
E andando no quarto dela, para lá e para cá, eu olhando para ela e rindo para ela. Ela começou de novo gritando, mas muito desesperada. Eu corri lá de novo, peguei ela, botei no meu quarto. A mulher saiu de novo do quarto dela para cima. Isso acontecia sempre à noite? À noite, na hora que ela estava dormindo. O que não significa que isso tem que acontecer sempre à noite, né? Porque dá um medo. Isso cria todo o temor nas pessoas. Aí, isso acontece à noite, não. Mas qualquer momento, agora, claro. Quase sempre acontece à noite. Com certeza. Então, aí eu fui, rezei de novo, botei ela comigo e tal. Aí a mulher saiu de novo do quarto dela. Bum, 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 aquelas pisadas, uma coisa horrível, lá pro lado da sala. E eu no meu quarto, eu vendo ela, eu vendo o rosto dela. Eu deitada no meu quarto, na minha cama, e eu vendo ela como se eu estivesse na frente dela. Uma pessoa como qualquer outra. Eu vendo a aparência dela. Aí passou, acabou, Luciana cresceu, nunca mais apareceu nada. Quando eu passei aí começou a me apresentar uns problemas. Aí depois eu mudei novamente, voltei para São João, para minha casa, né? Porque lá em Xerém, eu morava num apartamento lá do Ministério da Fazenda. E porque meu marido era chefe na Fiat, então os trabalhadores, né, os funcionários da Fiat podiam morar naqueles prédios, tinham o direito de morar e tal, e foi. Então voltei para minha casa, em São João de Meriti. Aí comecei a ver fenômenos. Tem fenômenos com você. Na minha casa tinha um espírito que me chamava à noite. Tereza, ô Tereza, Tereza. Aí eu no meio do sono ficava Nessa época você não era espírita ainda? Não, católica. Aí até eu me acordar. Quando eu acordava eu ficava brava, eu xingava. Porque eu era católica. Eu quero dormir, você fica me acordando. Não tenho o que fazer, não, deixa eu dormir, mas que droga, e ficava brava. E o que é interessante é que você não atemorizava assim, né? Aí, você levava aquilo como... Aí à noite, uma vez à noite, eu vi a torneira com toda a força jorrando água. Eu vi, meu marido viu, escutamos a água. Aí o Elcio falou assim... A Elma vai falar muito. Essa torneira ficou a noite toda ligada desse jeito, Tereza. A Elma era a minha cunhada que morava no quintal. Aí eu falei, ele falou, não tinha água, você abriu a torneira, agora a água chegou, olha só. Desde quando que essa água está rojando? Está jorrando. Jogando para fora. Mas aí chegou a fazer aquele jato assim para cima. Aí, aí eu falei, vai lá fechar. Ele levantou para fechar. Quando ele abriu a porta, maior silêncio, não tinha água, não tinha nada, torneira fechada. Aí outro dia a gente vinha, aí um negócio puxou meu cabelo, no pé da escada. Ali tinha tinha uma goiabeira, mas já tinham cortado a goiabeira. E eu não me lembrei que tinha cortado, puxaram meu cabelo assim para trás, quase que eu caí. Aí o Elcio falou, o que é isso? Eu falei, o galho da goiaba agarrou no meu cabelo. Ele falou, aí ele falou, que goiabeira? Quanto tempo que a goiabeira cortou? Aí eu corri para casa, corri na frente dele. E aquelas vozes me chamando à noite, Tereza, Tereza, e me acordando. Aí, mas era uma voz assim, boa. Sim. E a mulher você nunca mais viu? Não, aí eu procurei, eu não fui no Luz e Verdade. Aí eu sei que uma pessoa disse pro meu marido assim, leva ela lá é Francisco Pratino, como é o nome daquele centro lá do Irajá? Lá é Humildade e Amor, Centro Espírita, Humildade e Amor. Aí eu fui, aí meu marido me levou. Aí quando eu cheguei lá... Um instante, ouvinte, espectadores, esse Centro Espírita, Irajá é um bairro aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Rio de Janeiro. Pode continuar, por favor. Quando eu fui para Humildade e Amor, não, antes de eu ir para fui para Humildade e Amor. E lá, aí tinha
pegava um númerozinho, ficava esperando a minha vez para entrar na sala lá onde estavam os médios e onde estava o presidente. Quando eu cheguei naquela fila, me deu um negócio, uma agonia, com vontade de chorar, um sufoco, uma falta de ar, meu coração disparando, e eu comecei a chorar, falei, quero ir embora, vou me embora. Ai, eu tô passando mal, porque eu não sabia o que era mediunidade. Aí o presidente abriu a porta e falou, deixa ela entrar. E eu estava quase no rabo da fila. Ele disse, deixa ela entrar. Quando eu entrei, aí eu me agarrei na cintura dele, em pranto. Aí ele falou assim, quem é você? Aí ela disse, eu sou a Nininha, eu sou a irmã dela que morreu, e eu quero que ela me perdoa, eu quero que ela me perdoa, eu estou sofrendo, eu ainda não fui para lugar nenhum, porque eu quero que ela me perdoa. Aí ele disse, quem é a Nininha? Eu sou a irmã dela que morreu. A minha irmã, ela desencarnou do coração, teve um infarto, infartou dentro da barca, Rio-Niterói, né? Sim. E quando tiraram ela da barca, aí ali já pertinho do Antônio Pedro, levaram para o Antônio Pedro, mas ela não salvou. Então ela foi um negócio fulminante e ela se foi. Engraçado que eu não sabia, mas ela disse que tinha inveja de eu namorar meu marido, que ela achava ele bonito, e disse que ele não ia casar comigo. Quando ele ia lá encontrar comigo, ela dizia, tá vendo que esse rapaz bonito não quer casar com você? Porque não sei o quê, ele não quer nada contigo, olha a posição dele, olha a tua. Ela me achava eu muito inferior para ele, né? Sim. Achava ele nem sei. Aí ela sempre indagava isso, mas eu não sabia por quê. Sim. Aí nesse dia lá, que eu fui, aí ela disse, eu sou a irmã dela, eu estou pedindo perdão, porque eu tinha inveja dela. E por causa dessa inveja, eu judiava dela, eu batia nela, que ela me judiava mesmo, ela me batia, entendeu? Ficava com raiva de mim. Então, foi a minha primeira mensagem mediúnica, foi a minha irmã. Então o presidente lá falou assim, mas é a primeira vez que você dá comunicação. Eu falei, e o que é comunicação? Mas você é médium? Eu falei, eu não sei nem o que é médium. Ele disse assim, olha, você mora perto do Luz e Verdade? Eu falei, moro. E por que a senhora procura o presidente de lá, conversa com ele, a senhora vai ter que seguir sua vida mediúnica, porque não pode ser isso. Ele falou, isso é uma mediunidade muito rara, a pessoa receber parente consanguíneo. Isso é raro. Você não sabe o que é mediunidade, mas um dia você vai saber. Eu acho que na época o presidente era o doutor. Seu João Leal. Seu João Leal. João Leal. Aí eu conversei com o seu João. Quando eu ia para o centro, aí eu fui. Quando eu subia aquelas escadas, quando eu entrava dentro do centro, eu já entrava chorando. Aí o Elcio, eu não vou vir mais, que vergonha. Ninguém chora aqui, só você. Por que você está chorando? Eu não sei. E chorando muito. Ele me levava para a sala do passe, me aplicava passe, o choro passava. Mas, meu Deus, o que é isso? E eu sem saber o que era. Aí, um belo dia, seu João viu a necessidade de eu frequentar a reunião mediúnica, aí me colocou na reunião mediúnica, né? Já me deu tarefa na casa, eu fiquei trabalhando com meu marido na recepção do centro. Até hoje a gente faz acolhimento na recepção, é o trabalho que a gente, né? Mas aí eu comecei a frequentar a reunião mediúnica, porque eu estava com a mediunidade muito, não conseguia, entrava no centro e já estava chorando. Aí o seu João me colocou. E quando eu entrei para os trabalhos mediúnicos, quem me apareceu? Eu fui em São João na feirinha, comprar uns legumes. Quando eu voltei, quem que eu encontrei na porta do centro, eu vinha daqui e ela vinha daqui. Nós nos encontramos na porta do centro, igual nós nos encontramos ali fora. Eu sei. A mulher, a tal loura,
que fazia medo na Luciana. Que hora isso? Foi à noite, de Não, dia? de tardinha, era umas 4 horas da tarde. E pela primeira vez... Pela primeira vez eu fiquei... Não, eu fiquei cara a cara com ela na porta do centro, 4 horas da tarde. Ela me olhou, aí foi que eu vi que ela tinha os olhos verdes. Ela era loura, mas eu não sabia que ela tinha os olhos verdes. Ela olhou bem pra mim assim, igual quando a pessoa olha pro outro e fala assim, oi. Aí eu olhei pra ela também, como que se eu falasse assim, oi. Aí eu olhei pra ela assim, ela riu pra mim, eu ri pra ela. Ela riu, não, ela deu um ar de riso assim, e foi embora e eu entrei. E eu fiquei, meu Deus, quem é aquela mulher? Meu Deus, eu conheço aquela moça. Quem é aquela moça, meu Deus? Quer dizer, você entrou ou você não viu depois mais ela? Não, você entrou, não, eu entrei e não vi mais ela. Nem percebi nada quando ela foi. Né? Não, foi uma coisa tão simples, tão normal, como que se ela fosse uma pessoa encarnada. E eu fiquei assim, quem é? E de seu conhecimento. E eu fiquei assim, quem é aquela senhora? Quem é aquela mulher, meu Deus? Eu sei quem é aquela moça, mas eu não me lembro quem é. E fiquei pensando. Ai, quando foi lá para 7 horas da noite, eu me lembrei. Ai, eu liguei pro seu João. Seu João, você já falou o que foi? Eu falei, sabe daquela história daquela mulher que me acompanha desde da minha infância, desde eu criança? Que fazia medo na Luciana, lá em Xerém, aqueles espíritos feios que aparecia, depois ela aparecia. O seu João falou assim, eu sei, Tereza, dessa história. Eu falei, pois é, hoje ela apareceu para mim na porta do centro. Ele falou assim, ela te acompanha porque ela quer, você tem um compromisso com ela, eu não sei qual é. Um dia na reunião mediúnica, ela sabe que você está na reunião mediúnica. E ela vai te procurar lá, pode ter certeza. Aí, eu não sabia nada ainda de mediunidade, mas eu estava na reunião mediúnica. Assim, mas... Porque naquela época, né, quando eu entrei, há 20 anos atrás, as pessoas não estudavam, não se preparavam para entrar numa reunião mediúnica. Agora não, agora a pessoa tem que se preparar, né? Estudar, fazer, né? Se preparar, conhecer, saber o que é mediunidade para entrar segura. E saber o que está fazendo. Saber. Né? E eu me lembro que lá no Humildade e Amor, o senhor falou assim, você já vai sair daqui com 2 livros. Se você não tiver dinheiro, eu te dou. Foi os 2 livros que ele me indicou, foi o primeiro. Foi Diretrizes de Segurança e Desobsessão do André Luiz. Ele mandou que eu iniciasse a minha vida. Diretriz de Segurança é do Divaldo, se não me engano. Raul Teixeira. Divaldo e Raul Teixeira. E o Desobsessão do André Luiz. Aí eu li, fui lendo os livros, fui pegando. Aí já é uma psicografia de Franciscano, certo? Aí, um dia na reunião mediúnica, ela se manifestou em mim. Olha. E disse, você me matou. Você tirou minha vida e eu queria te matar, mas era de medo. Eu fiz tudo o que eu podia para te matar de susto, mas você é muito forte, você não morreu. Você nem sabia ainda nada do que você sabe hoje, mas eu queria te matar de medo. Por isso que eu te fiz aqueles medos todos. E eu até esqueci de falar que uma vez o meu tio, eu tinha um tio que ele ficou muito doente, meu pai trouxe ele para casa dele, cuidou dele até ele desencarnar. E ele desencarnou lá em casa, numa rede na sala. E eu vi meu tio desencarnando. Olha, que interessante. E antigamente as pessoas acendiam uma vela e botavam na mão do que estava desencarnando. É muito comum isso acontecer. E falava, lembre de Jesus, pense em Deus. Fulano, aí falava o nome da pessoa, pense em Jesus, pense em Deus. Quer dizer, era tão bonito aquilo, né? Sim. Pense em Jesus. Quer dizer, ali a pessoa está se desligando e pensando, né? Quer dizer, é uma coisa que ele não sabia o que é espiritualidade. Você acompanhou a desencarnação do seu tio? Acompanhei. Você chegou a vê-lo sair do corpo? Não, eu vi quando, eu me lembro que quando ele desencarnou, as lágrimas dele descia. E ele gemia muito, gemendo, e as lágrimas descendo. Aí minha mãe, a vela já estava acabando, minha mãe falou, Tereza, vai lá
no mercado comprar uma vela, vai lá, compra 4 velas e traz para mim, porque o seu tio vai morrer agora. Ele dava aquele negócio, né, aquele desmaio, ficava, daqui a pouco ele voltava. Quando ele voltava, ela apagava a vela, assim ficava. Então, eu fui comprar. Quando eu cheguei, eu vou contar agora, porque isso foi um fenômeno dessa mulher, desse espírito que me fez, que eu quase morri de medo. Quando eu cheguei na frente de uma jaqueira grande que tinha abaixo da minha casa, eu vi uma mulher sentada penteando os cabelos. Mas com pente, parecia que era de prata, aquilo brilhava, ela passava assim, aquele pente, naquele cabelão bonito. Quando eu cheguei mais lá para baixo, eu escutei um barulho, bom, como se tivesse caído o cajueiro. Quando eu olhei para o cajueiro, saiu um animal feito um burro, né? E a cauda dele era da grossura da barriga dele, do tórax dele. E ele tinha umas orelhas, parecendo uma orelha de elefante. Interessante, né? E ele corria, balançando aquelas orelhas assim, e batendo com o rabo do lado de outro da barriga. Bum, 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 aquele barulho daquele... E o rabo dele era quase da grossura do tórax dele. E viram pro meu lado, eu falei, meu Deus! Quando eu falei, meu Deus, aí minhas pernas dobrou, eu caí sentada. Aí me apareceu um menino na minha frente. O menino tinha mais ou menos uns 4 aninhos, assim. Aí o menino com as mãozinhas postas assim, e de asinha. As asinhas assim para cima. Então aquela criança, todo de azul, vestidinho de azulzinho. E ele tinha em volta dele como se fosse um esplendor, assim, como se fosse uma claridade. Sim. Uma claridade como se fosse essas luzes aqui. Sim. Em volta dele, que estava escuro, que eu fui já estava escuro. Quer dizer, a aura dele era, aquele negócio assim, feito um esplendor. Sim, bonito. Aí ele deu... Quando eu olhei para aquele menino, eu esqueci do bicho. Eu fiquei maravilhada assim, e fiquei olhando para aquela criança, aí ele deu 3 pulinhos assim na minha frente, aí ele levantou o voo e foi embora, e eu fiquei olhando. Quando ele foi embora, eu voltei para casa correndo. Minha mãe... Ele se apresentou com asas, inclusive. Foi. Dizendo daquela figura da igreja católica. Do anjo. Aí eu voltei correndo, minha mãe falou, cadê a vela? Eu falei, mãe, um bicho apareceu para me pegar, mãe. Mas que bicho, menino? Eu falei, um bicho feio, mãe, meu Deus. Aí eu falei, não vou mais não. Isso lá atrás. Fenômeno dessa. Isso. Fenômeno dessa senhora, desse espírito. Sim. E esse foi o mais feio que ela me apresentou, foi esse. Sim, sim. Então, quando na reunião mediúnica, ela disse, você me matou e eu queria te matar de susto. Eu fiz tanto medo em você e você não morreu. Aí, quando a sua filha veio, aí eu peguei ela. Eu queria matar ela de susto, já quando eu consegui. E que os espíritos dizem isso, no livro dos médiuns, Kardec colocou isso. Os espíritos, muitas das vezes, atemorizam os familiares. Já que eu não consegui matar você de susto, eu queria matar sua filha de susto. Lembra do cachorro com cara de homem? Aquilo ali foi eu que fiz ele aparecer para ela. Você lembra das bonecas rindo? Fui eu que fiz para ela ficar assustada. Mas aí ela disse, nós éramos irmã. O seu nome era Marina, o meu era Mariana. E você me empurrou dentro do açude e eu morri afogada. Sim. Você me matou. E eu, na minha mente, eu dizia para ela assim, porque eu sou médium consciente. Na minha mente, eu dizia assim para ela, mas foi sem querer. Ela disse, não foi sem querer. Você sabia que ali era fundo e ali tinha muita lama. Quando você me empurrou, eu me atolei na lama e morri afogada. Você sabia quantos anos que eu tinha? Eu tinha 13 anos.
e você tinha 15, você era mais velha do que eu. E você fez isso comigo. E eu queria lhe matar, mas não tinha como, eu fazia medo em você, para você morrer. E você me matou. E na minha mente eu dizia, me perdoa, me perdoa. E a doutrinadora falando, ela te perdoa. Você tá... Então foi um trabalho muito sério. Sim. Então, o presidente disse para mim que ela, desde o início da minha vida, ela sabia que um dia eu ia frequentar uma religião, que ela podia ser socorrida, tanto ela quanto eu, que ela tinha que me pedir perdão, a gente tinha que nos encontrar para nos perdoar, nós duas. Então, porque as pessoas que é médium, às vezes, não, porque eu diz que a pessoa nunca sonha que foi um mendigo, que foi não sei o quê, só sonha que foi ele, que foi isso, foi aquilo. E eu não, ela disse que eu fui um assassino, que eu matei ela, que eu empurrei ela dentro de um açude e ela morreu afogada. Então, o presidente disse que desde o início ela já sabia, ela se aproximou de mim, porque ela sabia que um dia eu ia ter condição de estar com ela. E essa condição era na doutrina espírita, numa casa espírita. E a partir daí você começou a participar? Aí pronto, a partir dali nunca mais, ali ela foi amparada, esclarecida, né? Sim. E os trabalhos mediúnicos continuam. Continua com você? Continua comigo. Eu tenho aconteceu um trabalho mediúnico muito... nós vamos dar uma parada agora. Sim. Porque nós vamos fazer um outro bloco com você, porque você tem toda uma experiência, amigos que estão nos assistindo, ela tem uma experiência impressionante e em função do tempo nós estamos limitando, né, esse bloco. Depois nós vamos em outra oportunidade dar sequência a esse trabalho. Vocês imaginarem o quanto está sendo importante esse tipo de atividade, porque outros ao verem, vários que estão acompanhando esses depoimentos, já fizemos depoimento com alguns outros companheiros, o pessoal tem gostado muito, porque se fala muito de mediunidade, se fala disso, se fala daquilo, quando se aprofunda com relação não só sobre o fenômeno, mas sobre a sua importância. Tereza, a gente quer agradecer a você e até outra oportunidade. Para não esquecer do Esperanto, diz é vida. Diz. Obrigado, amigos, pela sua participação conosco e até outra oportunidade.